Boa tarde, pessoal. Boa tarde para quem está nos acompanhando através da chamada de vídeo. Como a gente tinha conversado na semana passada, em razão de uma reprogramação, a primeira aula, para quem não estava, foi uma aula de impactos do CPC nos últimos 3 anos, que foi o que nós fizemos na aula passada. A gente fez um apanhado geral, a gente pôde conversar um pouquinho sobre um diagnóstico que acaba sendo impreciso num país tão grande como o nosso, sobre o que é que realmente tem funcionado, o que é que não tem funcionado na prática forense à luz desse CPC. Hoje a aula é mais direcionada, porque o meu segundo encontro é um segundo encontro de cumprimento de sentença. Então a gente vai conversar especialmente sobre o módulo de cumprimento de sentença. Confiram aí, inclusive, meninas, se na sequência lógica, esqueçam as datas, observem a sequência lógica temática, se a minha segunda aula não seria realmente, ou se eu estou me passando de cumprimento de sentença. Esqueçam, como eu disse, as datas. Observem a cumprimento de sentença. Não é isso? Então a gente vai conversar sobre achando que era cumprimento. Lembra, você falou ainda? Poxa, Sabrina, achei que fosse cumprimento. Então, a gente vai conversar sobre cumprimento de sentença. Só para a gente esquentar as turbinas, se concentrar, 3 horas da tarde, né? O horário típico do sono, como se não bastasse, né? Razão pela qual, inclusive, a gente se vale do café. É importante a gente lembrar que o regramento de cumprimento de sentença no Brasil é um regramento novo. Nossa geração aqui acompanhou um momento em que qualquer título judicial se sujeitaria a um processo de execução. Nós fomos ao cartório, nós solicitamos cartas de sentença, nós fazíamos cópia de certidões que atestavam o trânsito em julgado. Já nos colocamos frente a petições iniciais de execução para qualquer título judicial. Dentro da lógica da discussão, que é muito séria, da duração razoável do processo, da ideia de economia e de celeridade processuais, é que a gente começa na década de 90 a tentar amoldar o sistema brasileiro ao chamado modelo sincrético, que só realmente se consolida em 2005. Então, é da história recente da gente. Até porque, em 2005, vocês não precisam se preocupar, obviamente, com o número da lei, mas com a 11.232 é que a gente inaugura aquele 475 inesquecível do CPC de 73. Inesquecível porque ele era enorme. Ele era um artigo, inicialmente, sobre remessa necessária, depois foram inseridos vários dispositivos, 475A, ele iria do 475A ao 475R só para regular o cumprimento de sentença que impunha pagamento de quantia. Ali, em definitivo, a gente abre mão do processo de execução para a implementação de títulos judiciais. A única crítica que eu faço, e aqui, inclusive, eu me oriento sempre, não sei se sou pragmática demais, eu tenho certeza que vocês também são, meninas, porque a gente está no dia a dia, de uma lacuna desse código em relação a uma melhor regulamentação sobre alimentos, que é um volume imenso, que toma conta do dia a dia da gente, e a gente não tem realmente uma sistematização segura sobre a dinâmica dos alimentos a partir do momento que você encara esse cumprimento de sentença de forma bipartida. Já que você ainda tem um rito de prisão e você tem um rito efetivo de cumprimento de sentença. E aí me parece que a gente vive realmente ainda hoje uma insegurança jurídica, porque cada juízo quer acomodar o seu modo de uma forma, o que é que ele entende como razoável dentro do processo, o que é que ele entende que precisa separar. E aí a justificativa é sempre uma incompatibilidade de rito e de que por ser um rito de prisão não caberia dentro dos mesmos autos. E aí, né? Pode perguntar, já pode perguntar. Estou aqui só inaugurando o assunto. Causa pragmaticamente, por vezes, um tumulto processual, né? Eu, particularmente, eu sou mais sistemática. Eu acho assim, que depende muito da peça, né? Se eu consigo organizar bem qual é a lógica, eu acho que, em certa medida, você descasar o procedimento, às vezes, é porque você está olhando sobre a ótica do réu. Eu deixo o réu mais à vontade, né?
E eu desprestigio muito o rito, que é o rito da responsabilização patrimonial. Né? O rito, pragmaticamente, o rito da responsabilização patrimonial, ele praticamente fica sem muita opção, sem operacionalizar. Né? A gente hoje tem uma técnica coercitiva no rito da prisão que é bacana. Eu até digo, a única prisão cível nos dias de hoje por conta da impossibilidade de prisão do infiel depositário. Mas eu acho que se a gente pudesse sistematizar de forma melhor organizada para trabalhar aquela execução como um todo, né? Ainda que o modus operandi para a cobrança de até 1 mês de mora seja o do rito da prisão, dentro da lógica da imediatidade, e eu vá buscar, por exemplo, uma penhora, um desconto em folha para as obrigações que estão por vir, para um saldo devedor que não esteja dentro do campo dessa imediatidade, e a gente pudesse organizar isso de forma sistêmica, eu acho que não haveria grande problema. O que acontece, e que eu acho que te incomoda, tudo bom, é que de uma forma geral, é isso que eu ia dizer, mas é porque de uma forma... É isso que eu ia dizer, mas aí de uma forma geral... A tua crítica, veja, de forma geral, a tua crítica, eu entendo e eu concordo contigo. Ela não é nem... Mas é isso que eu ia lhe dizer. Eu acho que a tua crítica, que é uma crítica interessante, e que eu vejo isso no diagnóstico de peça, porque eu trabalho muito com diagnóstico de peça, é muito mais uma falta de organização estrutural da peça. O problema em si não está no procedimento. Tu está me entendendo? Se a minha peça está bem organizada, eu capitulo ela. Porque hoje, inclusive, pensa comigo, o sistema como um todo, ele adera à ideia da concentração. Contestação. A contestação está toda concentrada. Ela vem com a reconvenção, ela vem com a discussão do valor da causa, ela vem com a discussão da gratuidade. Agora, se ela não estiver minimamente organizada, ela fica ininteligível. O mesmo se dá no cumprimento de sentença. Se a gente pensa pela ótica da efetividade, pragmaticamente, talvez essa peça bagunçada realmente dê muita dor de cabeça. Mas no campo da efetividade, eu fico me perguntando, há um esvaziamento do cumprimento de sentença que envolve a obrigação alimentar quando o rito não é o da prisão. Você percebe isso, inclusive, no próprio processamento das varas, né? A forma como se cuida de um procedimento, a forma como se cuida de outro. Você acaba lidando com uma bagunça. Na minha humilde opinião, o CPC precisava ter sido ainda mais claro. Ele precisava ter sido mais, eu diria, honesto com a gente, para realmente sinalizar de que forma, se há ou não a possibilidade, porque se fazem diversas interpretações. E ao menos na minha experimentação, na minha experimentação prática, cada juízo de família faz de um modo, né? E o juízo de família da capital faz de um jeito, o da região metropolitana não faz de outro, e aí quando você vai discutir por conta da vagueza da lei, esse juiz aqui não aceita dessa forma, e você fica meio que, e o outro aceita, você fica sem parâmetro para lidar com a sistematização de um momento tão importante, né, no processo. E aí, por falar em momento tão importante, como eu comentava, só voltando, em 2005 a gente passa a sistematizar a ideia de cumprimento de sentença em definitivo no Brasil. Não precisa vocês se preocuparem com o número da lei, mas foi uma lei que marcou a história no Brasil, foi a 11.232, porque em 2005, se nós estivéssemos diante de pagamento de quantia, a gente iniciava um processo de execução. Se a obrigação fosse de fazer, não fazer ou entrega de coisa, aí o processo já era sincrético, ele já estava sistematizado à luz do sincretismo. Com essa lei uniformiza-se e hoje a gente tem um sistema de execução que eu chamo de bipartido. O que é o sistema de execução bipartido? Se eu tenho um título executivo judicial, eu não preciso mais, em regra, dar início a um processo novo, porque no curso do próprio processo eu vou dar vazão à execução. Se nós estivermos diante de títulos extrajudiciais, são aquelas figuras que estão lá no artigo 784 e dentro da lógica do CPC para obrigação alimentar, quando o rito é o da prisão, aí a gente inicia um processo novo, um processo autônomo, processo de execução, que hoje resvala só esses títulos executivos extrajudiciais e, para a maioria dos juízos, um procedimento autônomo para dar curso ao rito da prisão na obrigação alimentar. No encontro de hoje, o nosso objetivo é tratar especialmente sobre cumprimento de sentença. Então, a gente não vai aqui conversar diretamente, porque o sistema é diferente, sobre a lógica do processo de execução. Porque o processo autônomo de execução, ele, repito, está entrelaçado à dinâmica dos títulos extrajudiciais, que, para quem não lembra, estão ali no 784 do
CPC. Inclusive 784, que vai acrescentar algumas figuras. Para quem está no núcleo de família não interessa tanto, mas no núcleo civil já tem feito uma diferença, como, por exemplo, a cobrança condominial documentada. Desde 2016, né, quando o Código entra em vigor, a cobrança condominial ela passa a ter natureza de título executivo extrajudicial. Você não vai mais iniciar uma ação de conhecimento, que é desgastante, é longa, que tem por objetivo o convencimento, você inicia a dinâmica de uma execução, não é? Não só a cobrança condominial, como também parcelas oriundas de um contrato de locação. O CPC assinala, inclusive, faz referência a vocês, porque vocês agora estão espalhados por todo o código, para a alegria geral, né? Digo porque o CPC de 73 não fazia uma referência à defensoria. E o CPC de 2015 faz cento e tantas referências. E o CPC diz que o acordo que vocês fazem, aqui nas práticas autocompositivas extrajudiciais, com os assistidos, e que vocês têm um referendado, assinado, eles são válidos como títulos extrajudiciais, né? Agora, o próprio CPC, ele é bem leve com a gente, porque ele diz o seguinte, um contrato ratificado pela Defensoria, chancelado pela Defensoria, por um advogado privado, pelo Ministério Público, tem natureza de título extrajudicial, mas não é obrigatório o processo de execução. Olha que interessante. Se a gente quiser desconstruir, iniciar um processo de conhecimento, a gente pode. Agora, eu particularmente, acho que se você tiver um bom instrumento, nossa, vocês levaram aqui, às vezes, meio turno de trabalho para construir uma prática autocompositiva bacana, os sujeitos realmente tiveram a oportunidade de chancelar as vontades, mas interessante que você, então, vá executar realmente, né, aquele ajuste de vontades, impondo e imprimindo a natureza de título extrajudicial. É nesse contexto que o processo de execução se perfaz hoje. Se nós estivermos diante de um título executivo judicial, inclusive sentenças arbitrais, inclusive as sentenças penais condenatórias, bem como as sentenças estrangeiras, homologadas pelo STJ, aproveitando o ensejo, dispensada a homologação do STJ, pode aparecer isso aqui para vocês. Se nós estivermos diante, por exemplo, de um divórcio ou de uma separação consensual que for feita no estrangeiro, e hoje o CPC dispensa a homologação pelo STJ. Logo no início da entrada em vigor do Código, a gente teve algum problema com os cartórios em Salvador, porque o desconhecimento é muito problemático, né? As pessoas chegavam com essas decisões autocompositivas do divórcio, não estou falando da partilha dos bens, eu estou falando do divórcio. Um divórcio consensual que foi feito, por exemplo, em Portugal. Porque a gente tem, inclusive, não tem mais... a gente tem quase um clã brasileiro em Portugal, né? Inclusive, já há alguns estudos apontando aí que os portugueses estão começando a criar uma certa resistência ao brasileiro, né? Já tem vários estudos apontando. Algumas pessoas, inclusive próximas a mim, que foram, se sentiram um tanto quanto estranhados, né? E se colocaram numa posição estranha lá. Porque o Brasil, realmente, se você observar hoje o núcleo de brasileiros que estão dentro dessa projeção de evasão, é imenso. E aí o sujeito vai ali, passa um tempo em Portugal, casa lá, mas assim, consensualmente divorcia lá mesmo. Se há um divórcio consensual, não há necessidade nenhuma de perpassarmos a ação de homologação. O CPC traz essa facilidade. O próprio cartório chancela. O que não se pode, por exemplo, é realizar a partilha de um bem deixado aqui, né? Porque aí é um caso típico de exercício exclusivo de atribuição da jurisdição brasileira. Mas, se for uma sentença penal condenatória, se é uma sentença estrangeira dessa, não é? Se é uma sentença arbitral, o que vocês têm que ter em mente é que a forma, os artigos, a logística, a espinha dorsal dessa execução se faz realmente por cumprimento de sentença. A sentença arbitral, dentro do público que vocês projetam, ainda não é uma realidade, né? Mas eu queria também pontuar que isso vai resvalar em vocês. A gente percebe, e há alguns dados estatísticos que já apontam, um crescimento bem considerável da lógica da arbitragem nesses 3 anos. Porque alguns especialistas apontam que a arbitragem ela está se popularizando no Brasil. Eu lhes confesso que eu ainda sou um pouco mais cautelosa nesse sentido. Eu discordo. Eu acho que a arbitragem ainda é muito desconhecida,
poucas pessoas têm noção do que seria arbitragem. Eu não estou lhes dizendo aqui que eu estou me restringindo aos meus clientes mais simples ou aos assistidos de vocês. No nosso núcleo de convivência mesmo, se vocês fizerem um teste entre os amigos da gente que não são da área jurídica, e aí você já pensa em resolver seu conflito por meio da arbitragem, o sujeito realmente não sabe. Não, é algo ainda que merece muita popularização, muito conhecimento. Claro, o CPC busca ampliar, mas a gente ainda tem muito a caminhar. Eu faço parte de um núcleo nacional de arbitragem e a gente presencia isso na prática, a dificuldade de enraizar culturalmente nas pessoas a lógica da arbitragem. Mas é um título judicial. E a gente encontra pessoas, por exemplo, o professor Fred Didier, que defendem veementemente, e ele reconhece que tem algumas posições bem isoladas dele, que a sentença arbitral para Fred, é importante vocês saibam disso, para Fred, na verdade, a arbitragem é uma ferramenta jurisdicional de resolução de conflitos. Eu também não consigo concordar muito com ele ainda estou imatura nesse sentido. Mas ele concebe que, a partir do momento que um particular chancela um conflito e impõe à vontade, exerceria aquele particular uma jurisdição. É porque ele desconstrói aquele conceito que a gente memorizou lá atrás, de que jurisdição é uma ferramenta estatal de resolução de conflitos. Para ele, todo aquele que diz o direito e que, inclusive, impõe a norma aplicável ao caso concreto, exerce uma jurisdição. É que ele, não sei se vocês estão me entendendo, ele ressignificou o que é a jurisdição. E aí, inclusive, vai usar vários argumentos. Tanto é jurisdição que o árbitro tem poder decisório, tanto é jurisdição que o CPC diz que a sentença arbitral é um título judicial, tanto é jurisdição que a gente vai se sujeitar a um cumprimento de sentença, mas o fato é que, pragmaticamente, uma sentença arbitral que, porventura, venha chegar aqui para vocês, por alguém que passa, né, por uma situação de hipossuficiência econômica, ela precisa se sujeitar ao cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença está previsto nos artigos 513 a 538, já lá na finalização do capítulo relacionado ao processo de conhecimento, especialmente ao chamado procedimento comum, que é o procedimento padrão do Código, né? Procedimento comum que a gente não ordinariza mais, não sumariza mais, porque o legislador também entendeu que não havia nenhuma razoabilidade em manter essa dicotomia de procedimento ordinário e procedimento sumário. A gente que lida com muitos processos antigos, né, processos que já fazem aniversário, a gente vai observar, e obviamente ao tempo, que a ação é uma ação de rito sumário. Ainda tem muita petição inicial girando aí, que é ação ordinária. A gente só não utiliza mais essa expressão para os processos que foram iniciados após o CPC de 2015. Mas é justamente ali, nesse entorno do processo de conhecimento, que a gente encaixa o cumprimento de sentença. Para começar efetivamente, existem dois modelos de cumprimento de sentença no CPC. Um modelo de cumprimento de sentença que a gente chama de definitivo e um modelo de cumprimento que a gente chama de provisório. Então, a primeira preocupação do legislador é justamente nos trazer essa ambientação. Que tipo de cumprimento de sentença, que essa fase sincrética, como eu já construí e aplicava aos títulos judiciais, estão dispostos? Cumprimento provisório, cumprimento definitivo. Quando é que se pode iniciar um cumprimento provisório? Surgem muitas dúvidas daí, não é? Quando é que uma decisão estaria apta a ser objeto de execução? E aí eu volto um pouquinho, citem nas peças de vocês, lá no artigo 4º, há uma referência muito marcante que a gente sempre casa ao cumprimento de sentença, que é o que o legislador chama de tutela satisfativa. A tutela satisfativa é a tutela efetiva. É a partir da lógica de uma tutela efetiva que eu vou garantir ao indivíduo que tem uma decisão judicial nas mãos, que não transitou em julgado, percebam, porque é um dilema. A decisão não transitou em julgado e eu vou iniciar a execução, que nesse caso será chamada de execução provisória. Então, a execução é provisória, dentro da lógica de uma tutela satisfativa, quando a decisão judicial ainda não transitou em julgado e eu vou iniciar a execução dela. A pergunta é: qualquer decisão judicial? A resposta é negativa. Não. A decisão judicial pendente de recurso que não seja dotado de efeito suspensivo. Se você tem um efeito suspensivo que recai sobre aquela decisão,
não se pode iniciar cumprimento de sentença. A grande justificativa do cumprimento provisório, como eu já lhes disse, é justamente busca de efetividade, mas o sistema ele realmente vai desempenhar aquilo que eu chamo didaticamente de travamento, né? O travamento do sistema, nos impedindo de iniciar qualquer modelo executivo, se dá com efeito suspensivo. Sabrina, como é que está a dinâmica do efeito suspensivo nesse CPC? Vejam só, excepcional. O efeito suspensivo hoje, ele só é ope legis, ou seja, ele só vem impregnado na lei para apelação. E tem algo que eu tenho chamado a atenção sempre dos meus ouvintes, nas minhas preleções, nas minhas aulas, que muita gente não está se apercebendo. Quando você vai lá no 1012 do CPC, está lá dito assim, ó, a apelação será recebida no efeito suspensivo. Aí, quando todo mundo apela, fica logo numa tranquilidade da vida, né? Ai, tudo bem, apelei, estou sobre o efeito suspensivo, nada vai acontecer. De repente, está lá a petição de cumprimento de sentença provisório. Ok, a apelação em regra tem efeito suspensivo, mas a gente precisa investigar um pouquinho o parágrafo do 1012. E no 1012, você tem umas situações para as quais a lei não concede o efeito suspensivo. Só que dentre essas situações para as quais a lei não concede o efeito suspensivo, em homenagem aos que estão no núcleo familiarista, eu já chamo a atenção à sentença de alimentos. Sentença de alimentos apelada, a apelação não tem efeito suspensivo ope legis, por conta da lógica da efetividade dos alimentos. Então, não tem. A parte que vai, quem está aí atuando em prol do réu em segundo grau, precisa requerer esse efeito suspensivo. Imagine você que o seu assistido, em sede de recurso, ele está atingido por uma sentença completamente abusiva em termos de obrigação alimentar. Essa apelação surte efeitos imediatamente. E mais, ela surte efeitos imediatamente porque ela não é dotada de efeito suspensivo. Consegue entender? E se ela não é dotada de efeito suspensivo, eu posso iniciar a execução provisória para forçar o cumprimento daquela obrigação. Nesses casos, dentre eles, sentença que confirma, olha que perigo isso, sentença que confirma ou revoga tutela provisória. Gente, praticamente todas as peças da gente vêm com a tutela provisória. Eu não sei se quase todas, difícil. Acho que se a gente fizesse uma pesquisa de campo, a gente raramente, inclusive, a gente sente falta, né? Não tem tutela provisória? Não tem tutela de evidência? Não tem uma tutela que eu vá pedir aqui? Por diversas questões que envolvem, inclusive, a própria dinâmica da nossa vida hoje. Grandes processualistas comentam que aí está, inclusive, uma grande sacada do Código. Porque todas as vezes que o juiz, na sentença, ele confirma ou ele revoga uma tutela provisória, quando a gente apela, olha o perigo, a apelação não tem efeito suspensivo. Vocês entenderam o que eu disse agora? Se eu tenho uma tutela confirmada em sentença, o legislador exclui o efeito suspensivo ope legis da apelação. Eu, quando apelo, preciso requerer e obter esse efeito suspensivo. Se eu não obtiver esse efeito suspensivo, abre-se um mundo de oportunidades de cumprimento provisório de sentença. Em regra, se a gente não tiver essa atenção, a gente olha o processo e diz, fulano apelou, eu não posso executar. Falso, está errado. Você precisa olhar qual é o teor daquela decisão para checar um outro briefing enorme para vocês, que é a interdição, né? E eu acho engraçado que tem uns civilistas, né, professor, por exemplo, Paulo Lobo, eu até escrevi um artigo sobre isso, dizendo que não tem mais interdição no Brasil. Eu fico me perguntando em que país nós estamos, né? Porque hoje, inclusive, a gente tem sérios problemas de ordem psiquiátrica, psicossomática. Antigamente as pessoas faleciam de doenças infecto-contagiosas e hoje a gente vive um adoecimento geral, né? É claro que com o EPD a gente tem uma mudança, um giro de 360 graus. Eu não vou reconhecer as pessoas em regra como incapazes. Mas daí eu entender que não existe mais um procedimento ao qual se possa designar um curador, para mim é lesar opostamente a dignidade da pessoa humana. Às vezes eu até brinco em casa, né? E a gente tem umas místicas sociais engraçadas, né? Ninguém deixa nem eu falar sobre isso em casa. Mas eu forçadamente digo, ó, se perceber que eu comecei a desvirtuar um pouquinho, que eu não estou bem, me interdita. Ave Maria, Sabrina, o que é isso? Mesma coisa quando a gente vai falar da morte, né? Morte também é um tabu. Olha, eu tenho isso aqui, olha, eu queria deixar isso. Ave Maria. E o pior é que a gente não sabe a hora da despedida.
E aí eu que lido com direito sucessório, não sei se vocês estão em algum núcleo de sucessões, a gente percebe que, inclusive, as pessoas não têm noção do básico. Básico, assim, onde é que está uma conta corrente para poder liberar uma conta, um alvarazinho ali para liberar, para pagar a conta de luz. Porque isso é uma questão cultural mesmo, a gente não acha razoável conversar, as pessoas se fecham nisso aí e, infelizmente, não tem uma data certa, exata, em que eu digo, olha, você tem 1 hora, passa pelo menos a senha do Bradesco, corre, agiliza, né? Você não tem essa possibilidade. E sentença de interdição vai no mesmo caminho, né? Você tem a sentença de interdição, aí a parte apela. Isso não significa dizer que eu não posso iniciar, né, os atos de curatela a partir dali, porque aquela apelação não tem efeito suspensivo. Então, nesse ponto, já fiquem bem organizadas. Você tem o cumprimento provisório, o cumprimento definitivo, e aí dentro do cumprimento provisório eu abri essa janela de oportunidade para que vocês lembrem sempre desse cumprimento provisório quando vocês estiverem diante de sentença, mesmo que tenha sido objeto de apelação, se a apelação não tiver sido recebida no efeito suspensivo. Parágrafo do 1012. Mas, Sabrina, vem cá. E se eu quiser pedir o efeito suspensivo? Fique à vontade. Só lembrem de mais uma atualização. Eu vejo muito equívoco pragmático nesse sentido. Esse efeito suspensivo você não pede mais ao juiz. Porque o juiz não tem nenhuma competência em termos de admissibilidade ou de efeitos de apelação. A gente, inclusive, tem algumas reclamações constitucionais no TJ, envolvendo juízes aqui no fórum, porque os juízes eles não querem se admitir incompetentes para apelação. Para eles é uma mudança muito brusca. Como culturalmente eles eram responsáveis pela admissibilidade, o modelão, o padrão lá, é aquele padrão em que diz, receba a apelação, tais efeitos, né? Conheço da apelação, remeta-se os autos a tribunal. Está tudo errado. Quem faz a admissibilidade da apelação é o tribunal. E quem concede efeito suspensivo à apelação, acaso vocês careçam de efeito suspensivo, é o mesmo tribunal. Existe aí um detalhe, um limbo, não é? Porque você apela no juízo ACO e ele não tem competência para o efeito suspensivo. Aí você tem que preparar uma peça apartada de efeito suspensivo. Apartada, lembram disso? Apartada de efeito suspensivo. Mas aí você vai me perguntar, mas Sabrina, eu vou pedir esse efeito suspensivo a quem? Se minha apelação está aguardando o prazo das contrarrazões. Aí você vai para o tribunal, lá em cima, e como você ainda não tem a figura do relator, será feita uma distribuição. E aí, inclusive, esse sujeito, não é, desembargador, relator, que vai ficar responsável pelo teu efeito suspensivo, ele fica prevento como relator da tua apelação. Se tua apelação já está lá, já foi designado o relator, aí ele abraça tudo com gosto ou sem gosto, né, como a gente quiser imaginar, e vai lidar com esse efeito também. Ótimo. Esse efeito ativo, essa terminologia, inclusive, que quem criou foi Eduardo Talamini, né, efeito ativo, ele nasceu no agravo. Né? No agravo de instrumento, você já tem, desde o CPC de 73, a referência que hoje está lá no 1019. Que é a possibilidade de concessão de efeitos para determinada decisão. Porque, veja, o efeito suspensivo é um efeito paralisante. Eu uso sempre essa expressão chiclete para a gente grudar no HD. Quando eu quero suspender o efeito da decisão, não quero que ela surta efeitos, aí eu tenho que me utilizar da terminologia efeito suspensivo. Concessiva. Efeito ativo. O raciocínio é exatamente esse. Por isso que eu estou dizendo, o efeito suspensivo ele é paralisante. Eu inclusive, ensino assim aos meus alunos da OAB, né? Eles vão ter prova, inclusive, domingo. E é um ponto, um nó no HD, que, nossa senhora, eu digo assim, gente, o juiz disse sim a uma determinada tutela. Se aquele sim incomoda e eu quero realmente paralisar os efeitos, aí o efeito é suspensivo. Agora, na hipótese em que eu tenho uma negativa, eu não tenho, inclusive, objeto de decisão, eu tenho um não. Aí, no tribunal, eu busco o efeito ativo daquela decisão. Porque o que o tribunal vai fazer é instalar a ordem naquela decisão. E com o CPC, a gente consegue esse efeito ativo, que alguns doutrinadores chamam de tutela antecipada recursal. É a mesma coisa, não é? Através da ferramenta do agravo, que é de onde nasceu esse efeito ativo, ou a tutela antecipada recursal, e que hoje a gente já consegue, inclusive, estender para o curso da apelação. Mas eu não tenho decisão, né? Eu tenho uma negativa no juízo ACO. Entendeu? E aí é daí que surge a terminologia do efeito ativo. Porque é como se eu apertasse um botão de play mesmo. Eu vou ativar algum efeito daquela decisão, entendeu? Petição autônoma.
petição autônoma, onde eu consigo agregar e congregar a tutela, e eu recomendo que vocês o façam, é no agravo. Porque como o agravo já vai ser interposto diretamente no tribunal, aí eu já consigo agregar como um tópico a minha tutela antecipada recursal no curso do próprio agravo. Não tem problema nenhum. E aí, inclusive, às vezes o relator entende que não há fundamentos suficientes, aí a gente, inclusive, vai, traz, reconsidera em peça autônoma, para que se leve em consideração. Eu passei por essa situação, acho que tem 10 dias. Eu tomei um não na vara cível, e era uma questão que envolvia perturbação ao sossego. Eu trouxe lá a lógica da tutela de urgência, sinalizei uma academia de crossfit que foi construída, inclusive, no fundo de uma residência, no bairro que era residencial, corroborei a probabilidade do direito, perigo da demora. O juiz disse que eu não tinha juntado elementos suficientes que o convencessem a conceder a tutela. E eu pedi, inclusive, um isolamento acústico para que as pessoas continuassem, né, a desenvolver, né, a sua atividade, mas ao mesmo tempo não infringissem as normas de direito de vizinhança 1277 seguintes. O juiz disse que não estava convencido. Aí eu pedi reconsideração, ele disse que ainda assim não estava convencido. Eu, então, agravei. Quando eu agravei, eu pedi a tutela antecipada recursal e disse, olha, o juiz lá embaixo disse que não tem elementos. Eu preciso que se tome uma medida de urgência. Na própria peça, a relatora concedeu a ordem e determinou, sob pena de multa, que se instalasse aquela obrigação de fazer. Agora, em sede de apelação é que a gente precisa apartar, não tem jeito, porque a gente ainda está nesse sistema bipartido, né? Muita gente se questiona por que não colocaram a apelação interposta diretamente no tribunal. Para que esse serviço da gente ter que interpor no juiz de primeiro grau, aí depois é que esses autos sobem, não tem mais juiz de admissibilidade. A justificativa do legislador é a da ampliação do efeito de retratação. Porque percebam que hoje o juiz tem mais possibilidade de se retratar, apesar de ser incomum a retratação, mas ele tem mais possibilidades. De qualquer sentença terminativa, ele se retrata, né? Ele tem a possibilidade de se retratar da improcedência liminar. Agora, pragmaticamente, eu vejo um índice mínimo de retratação, né? Mínimo. Quando não, irrisório. Você vai ver ali, inclusive, às vezes a gente ouve até, com todo o respeito que eles merecem, mas a gente ouve o magistrado dizer, eu já ouvi o magistrado dizer, eu não me retrato, eu penso assim, mas acima de mim está o tribunal. Se o que o tribunal quiser, ele então determina e eu, seguindo as ordens dele, né, eu não mando, né, eu seguindo as ordens dele, né, sigo adiante. Tem umas situações assim, que inclusive são reiteradas na comunidade jurídica baiana. E especialmente quando a matéria, que é um assunto que não incomoda tanto a vocês, incomoda quem está na iniciativa privada, quando a matéria é gratuidade. Existem uns estigmas sociais assim para gratuidade, né? Não se concede gratuidade a essa profissão, não se concede gratuidade a quem mora nesse bairro. Não se enxerga o todo, né? Lauro de Freitas tem uma juíza que, se você for de um bairro, ela não concede. Então a decisão dela é um padrão decisório e aí vem sempre assim. Como fulano mora em Buraquinho, não conceda gratuidade. Aí, veja, tem milhões de agravos interpostos. Quando você trabalha no tribunal e você pede essa mesma tutela antecipada recursal, diz, mas tribunal, vê só, não é o fato de morar em Buraquinho, é porque se está passando por uma hipossuficiência econômica, veja quais são a aritmética, porque, para mim, gratuidade judiciária é matemática. É uma matemática, né? Eu tenho que ter um coeficiente que me permita, no mínimo, um saldo que vai me garantir pagar as custas. Se eu não tiver esse saldo, ainda que eu esteja empregada, né, a gente não vai realmente conseguir viabilizar essa comprovação da gratuidade. Aí outro dia eu estava lá esperando uma audiência e um colega divagou com essa juíza e disse, mas por quê? Né? A senhora eu espero o tribunal. Eu não acho assim, mas se o tribunal acha, eu acho, inclusive, que deveria haver, eu brinco sempre, um SOI judicial. Não sei se vocês lembram da época do SOI. Né? Tinha que ter um SOI, tinha que ter alguém que sentasse assim e dissesse, olha, vamos conversar, o que é que está acontecendo? Né? Vamos tentar mudar o seu campo psicológico, né? Vamos ver, veja só, porque é um trabalho surreal para o tribunal. Se o tribunal investisse nisso, porque são milhões de agravos que são interpostos. E, na maioria das vezes, reforma-se a decisão. Mas aí, daí se tem essa ideia cristalizada. Não fui eu. Eu acho que não devo. Mas se o tribunal determina que seja, então aí eu tenho que seguir as ordens do tribunal. Mas é dentro dessa lógica que está o cumprimento provisório.
E não dá, né? Porque você não sabe se. Ela ia ficar com a ameação dela. Aham. Aham. E era assistido da defensoria? Uhum. Aham. Mas ó, eu vou dizer a vocês, sem fugir o assunto, para a gente voltar para cumprimento de sentença. Dos 3 anos de vigência para cá, a gente percebe que o óbice de acesso à justiça, aquele que não tem condições de arcar com as custas do judiciário, se avolumou. Realmente a tabela de custas, é porque não interessa a vocês no dia a dia, mas é uma tabela muito alta. E você chega a ter realmente Quem diz isso, e quem escreve muito bem sobre isso, e que é corajoso porque ele é juiz federal, é o professor Wilson Alves. O Wilson Alves tem um título chamado Acesso à Justiça, e maravilhoso. E assim, claro que o plano ideal de Wilson Alves, eu acho que só a reencarnação dos meus netos, quem sabe, se eu tiver muita esperança. Porque a lógica de Wilson é que, a partir do momento que o judiciário cobra custas, ele já começa negando o acesso à justiça. É uma lógica de política, mas assim, ele diz que o Estado tem que estar pronto para reparar o dano a partir do momento que ele não, o sujeito não pode exercer autotutela e que o Estado se responsabilizou se o Estado cobra alto, e aí você tem uma inoperância de servidores e tudo mais, um judiciário letárgico, você acaba inviabilizando o acesso à justiça, né? E aí imagina você que já traz consigo, né, um papel enquanto defensoria e que, na minha opinião, nem deveria crivar essa necessidade de recolhimento de custas, imagine na iniciativa privada. Me parece, assim me disseram, é que há uma ordem expressa para os juízes para negarem essa gratuidade, porque parte dessa dotação está sendo utilizada para os vencimentos e para a manutenção estrutural do Poder Judiciário. Entenderam? Então é por isso que, inclusive, a ordem é, em regra, negue, salvo prova em sentido contrário. O CPC diz o contrário. O CPC diz que presume-se a hipossuficiência da pessoa física. A ordem pragmática é presuma-se em sentido contrário. Saiu até um precedente envolvendo vocês, defensoria, ano passado, justamente num caso em que a parte estava assistida por uma defensora, isso chegou ao STJ, e no curso do processo percebeu-se que a parte tinha condições. Olha a discussão. E ela lançou esse precedente de que a presunção de hipossuficiência para quem está assistido pela defensoria é relativa, não seria absoluta. Caberia ao juiz investigar em sentido contrário. Perigoso, porque é exatamente o que aconteceu no seu caso. Porque se a gente aplicasse a presunção, o fato deles estarem assistidos por ti nem levaria a cabo a discussão de recolhimento de custas. Já se está atento a isso aí. E parece-me que nesse caso concreto, quando se for investigar, vocês passam por esse problema. Bem sei que vocês passam. Quando foi se investigar, o sujeito realmente estava num padrão econômico que não condizia a estar sendo assistido pela defensoria. Só que assim, quem vê cara não vê coração. Vocês têm a triagem aqui, o sujeito vem, se lamuria, diz que realmente se encaixa naquele padrão, que não tem condição de contratar advogado, você faz alguma análise, mas você não tem como realmente ter prova absoluta de que aquele sujeito não tem uma caixa de tesouro e realmente tem muita condição, né? Porque normalmente o sujeito que vem para a defensoria, ele inclusive vai trazer essa ideia, né? Quando a gente tem um assistido da gema, não, mas algumas pessoas elas realmente se colocam, né? E aí, nesse caso concreto, foi bem delicado, porque o sujeito foi condenado a pagar as custas, foi considerado litigante de má-fé, entendeu-se que aquela presunção não poderia ser absoluta, né? Mesmo estando representado pela defensoria. E aí é por isso que, inclusive, já está começando a surgir essas situações que lhe trouxeram aí o debate de recolhimento de custas. Porque, para mim, não haveria nem de se falar em custas. Se está assistido pela defensoria, como é que vai se falar em custas, né? A gratuidade acompanha o pacote da assistência, porque você tem uma assistência judiciária. Dentro da assistência está a gratuidade. É um patrimônio que, quando vai se dividir, né, você vê que, como você está dizendo, quem sabe compra até um queijo, né, mas nada exorbitante. Não haverá mudança de situação econômica, né? Mas, enfim, se a decisão já transitou em julgado,
diferente aqui da janela de cumprimento provisório, aí o cumprimento será definitivo. Então, você tem cumprimento provisório, como a gente já viu, decisões judiciais pendentes de recurso sem efeito suspensivo, cumprimento definitivo, decisões judiciais que já transitaram em julgado. Segundo ponto, Sabrina, qual é o juízo competente para o cumprimento de sentença? O artigo 516 dialoga conosco, ele vai estabelecer qual é o juízo competente para o cumprimento, assinalando, inclusive, que os tribunais têm competência para o cumprimento dos seus julgados nas causas de sua competência originária. Claro, se eu inicio uma causa que é de competência originária no Tribunal de Justiça, é o próprio Tribunal de Justiça que guarda a competência para o cumprimento. Nos demais casos, o juízo prolator da decisão de primeiro grau é o competente para o cumprimento de sentença. Eu recebo muito essa dúvida, mas Sabrina, minha decisão transitou em julgado lá no STJ. Não é o STJ que executa essa decisão? Claro que não. Mesmo que sua decisão final transite em julgado no STF, é o juiz de primeiro grau que vai lidar com o cumprimento de sentença dessa decisão. Não é do local do trânsito em julgado, é do juízo que prolatou a decisão de primeiro grau de jurisdição. Os autos devem ser remetidos para que ele possa iniciar, então, a persecução de cumprimento de sentença. Para aqueles 3 títulos que eu comentei, já te dou a palavra, que títulos que eu comentei? Sentença arbitral, sentença penal condenatória e sentença estrangeira. Aí o 516 alude o juízo cível competente. Juízo cível porque, inclusive, essas 3 sentenças são curiosas. Elas são títulos judiciais, mas elas iniciam um processo novo, porque eu trago a sentença arbitral e eu tenho que formular uma petição inicial que vai seguir as regras de cumprimento de sentença. Diga-se o mesmo para a sentença penal condenatória, assim para a sentença estrangeira homologada pelo STJ. Então, a competência está rastreada nisso aí. Não tem nenhum temor em relação à competência de cumprimento. Tribunais, nas causas de sua competência originária, juízo cível para sentença penal condenatória, sentença estrangeira, sentença arbitral e, nos demais casos, o juízo que prolatou a decisão de primeiro grau. Aquele juízo que a gente afirma que tem competência originária, né? Para conhecer, processar e julgar das causas. Diga, minha querida. Vamos lá. A gente tem um prazo no CPC, não é possível tão fácil como eu sei que acontece no judiciário baiano. Que, na verdade, é uma política judiciária nacional. Eu vou pedir desculpas a vocês por estar sentada, mas é porque eu estou com uma virose terrível e até para ficar em pé está difícil, viu? Eu sei que Cris está ali tentando mexer o pescoço, mas se você quiser arrumar, se vocês quiserem rearrumar a sala de uma forma circular até, a gente arruma para ficar mais fácil para você ver. O fato é que criou-se uma figura muito perigosa, que é a figura do interesse de agir superveniente, né? Dentro da lógica da política judiciária, acontece muito o que você está dizendo, e que não está no CPC, porque eu vou lhe dizer o que é que o CPC fala. O CPC, ele fala que, passado 1 ano do trânsito em julgado, então, no mínimo, você tem que ter 1 ano, sem manifestação do credor, né, diante da letargia dele, não se extingue o processo. Daí é que alguns magistrados, com todo respeito, fazem confusão. Remete-se os autos ao arquivo. Vai para o arquivo. O processo não vai ficar ativo. É uma questão também de controle jurisdicional, CNJ e tudo mais. Os autos vão para o arquivo. Até quando? Oi? Está baixa, exatamente. Não fica ativo, não fica no relógio, não fica no cronômetro do CNJ, porque essa aqui é a questão. Aí vem, 1 ano após o trânsito em julgado, os autos vão para o arquivo. Dá-se a baixa. A pergunta é, em quanto tempo a parte poderá requerer o desarquivamento? Aí é que está a questão. Esse desarquivamento, ele vai se sujeitar à prescrição. Que é daí que, inclusive, nasce a famosa prescrição intercorrente. Lembram dela? Que é aquela prescrição que surge a partir do trânsito e da necessidade de uma manifestação. Aí, não estava interrompida a prescrição lá desde a frente, da citação que retroagiu a data da propositura da demanda? Desse arquivamento volta a correr a prescrição. Aí tem que conferir a prescrição daquela pretensão para checar se ainda é tempo ou não para reavivar o cumprimento. Mas aí veja, entendo, acontece. Chegou para mim, eu comentei até na aula passada, chegou para mim
Não, chegou para mim um inventário de 92 agora extinto sem exame de mérito, ao fundamento de que não havia interesse processual, abandono de causa. O próprio 485, gente, lute por isso, diz o seguinte: primeiro, para configurar abandono, tem que intimar o autor antes. E tem mais. O próprio CPC diz, lá no 9º, que o juiz não pode tomar nenhuma decisão para prejudicar a parte sem ouvir ela antes. Então, como você está dizendo, você tem um cumprimento, não é nem o meu caso, né, de autos arquivados, você tem um cumprimento em curso. E aí, de repente, você cria, isso é estratégia processual do judiciário. Você cria a lógica de uma extinção sem resolução do mérito, para mim, é teratologia processual. Né? Porque, inclusive, o CPC prestigia a decisão de mérito. Você tem uma decisão de mérito, e aí configura-se um abandono, né? Um abandono, às vezes construído, maquiado, para extinguir o processo sem resolução do mérito. Claro. Uhum. Terminativa. Foi uma sentença terminativa. Perfeito. Mas veja, só tem uma justificativa para essa situação. Política judiciária. É o que a gente chama, tecnicamente, quando vocês quiserem citar nas peças de vocês, é o que hoje a gente chama tecnicamente de jurisprudência defensiva. Essa é uma decisão que está catalogada dentro da jurisprudência defensiva. Cria-se uma série de embaraços, de situações, para que se torne difícil a continuidade do processo, né? Como se a gente estivesse realmente num duplo litígio. É o litígio entre as partes e o litígio com o judiciário para que se dê manutenção àquele processo, né? Porque não tem nenhuma razoabilidade num tipo de decisão como essa. Um efeito colateral positivo. Até o nosso julgamento ampliado, ele é feito ali meio... Como é que eu posso dizer a vocês? Sem muito cuidado, né? Porque nosso regimento já determina a conversão do ampliado imediatamente, né? Aí, às vezes, o sujeito está ali na técnica de julgamento ampliado da apelação, quando você tem a divergência, e a gente percebe, às vezes, que ele não tem muita maturidade com aquele caso concreto, né? Mas ali já se instalou o novo julgamento, às vezes o sujeito dispensou a leitura do relatório e vota, e, enfim, e você tem, como você está dizendo, você tem um efeito colateral que é de celeridade, mas em termos de aprofundamento, um pedido de vista hoje é uma luta, né? Às vezes a gente tem algumas situações que são um pouquinho mais delicadas para dar uma análise. Quem está no tribunal acompanha isso diariamente. Eu faço parte de um grupo estatístico de professores de processo. Isso não é algo isolado do TJ da Bahia. Isso é algo que tem refletido nacionalmente. A gente nunca teve acórdãos tão unânimes em sede de apelação. Né? Nunca se teve tanto acórdão unânime. Isso é pesquisa do Iapoca ao Chuí. Porque quando ele é unânime, você dispensa o julgamento ampliado. Você não vai trazer trabalho para os outros colegas, que tem que ampliar ali a discussão, né? Exceto um caso ou outro que tem uma riqueza fática muito grande, ou tem alguma repercussão, ou depende da parte que está envolvida, mas passou-se a unanimidade. Não tem mais embargos infringentes, né? O trabalho não é mais da gente de recorrer, mas basicamente isso. Vencidas essas questões, a gente vai lembrar que o cumprimento de sentença, ele também se organiza tendo em vista a natureza da obrigação do comando. O que é que eu quero dizer com isso? Há regras próprias para um comando sentencial que impõe pagamento de quantia, que não são semelhantes ao comando de uma obrigação de fazer, que para mim são as mais problemáticas, as mais delicadas no campo da obrigação de fazer, quando a gente fala em efetividade. Especialmente se a obrigação for personalíssima, aí a gente tem um campo de dificuldade ainda maior. Tem regras específicas para a chamada ação de não fazer, também delicadíssima, já tem várias situações aí super desconfortáveis, porque você paralisar alguém que está insistindo em descumprir uma determinação judicial não é nada fácil. E, por fim, aquele cumprimento de sentença que impõe a entrega de uma coisa. Então, você tem 4 iniciais janelas de cumprimento. Cumprimento que impõe fazer, cumprimento que impõe não fazer, cumprimento que impõe pagamento de quantia, cumprimento que impõe, né, a devolução de uma coisa. Atenção! Dessas 4 janelas, um dos cumprimentos ganha nova divisão. Como assim ganha nova divisão? Você tem, repito, fazer, não fazer, pagamento de quantia e entrega de coisa. Dentro do pagamento de quantia, você tem pagamento de quantia como gênero. Porque
o pagamento de quantia, ele ainda se desdobra em pagamento de quantia em geral, pagamento de obrigação alimentar, que é um pagamento em quantia, mas tem um rito próprio. Para as meninas que chegaram depois, a gente estava falando sobre isso no início da aula, né? Inclusive fazendo alguma crítica aqui ao cumprimento de sentença de alimentos. E você tem uma terceira espécie de cumprimento de pagamento de quantia, que é a fatídica, não sei se tem alguém aqui no núcleo de fazenda, fatídica regra ou regras de cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Então você tem, repito, dentro de pagamento de quantia, pagamentos em geral ou quantias em geral, as obrigações alimentares e o cumprimento de sentença contra a fazenda. Antigamente, ou seja, até esse CPC, a fazenda pública, ela não se sujeitava a cumprimento. E ela sentiu muito. Quando você conversa na procuradoria, os procuradores se ressentem. Nossa, mas a gente gostava tanto do processo de execução, né? Para a fazenda era sempre um processo de execução. E o CPC, ele resolve aplicar sincretismo também para a fazenda, com algumas garantias. Claro, não há de se falar em penhora, não há de se falar em prazo de 15 dias para impugnação, o prazo é de 30 dias para impugnação para eles. Uma vez que essa impugnação tenha sido julgada improcedente, o débito vai ser inscrito lá dentro do regime do precatório. Se for uma condenação de menor valor, aí vai se expedir a chamada RPV. O rito está lá no 534 e 535. Com essa especificidade da proibição óbvia da penhora, porque os bens públicos são impenhoráveis, um prazo de 30 dias para a impugnação e a condução do procedimento que culmina no RPV ou, quando não, na inscrição do débito sobre o regramento do precatório estabelecido lá no artigo 100 da Constituição Federal. Se vocês me permitem, eu vou começar trabalhando de forma agora mais profunda o cumprimento de sentença que impõe pagamento de quantia em geral. Vamos discutir alguns aspectos polêmicos aí sobre esse cumprimento, né? Das dívidas em geral, uma vez que a decisão judicial tenha culminado, né, uma ordem de pagamento, e a gente supondo que aquela decisão já transitou em julgado, por tudo que eu já construí, a gente vai iniciar um cumprimento de sentença definitivo. Através do quê, Sabrina? Essa é a primeira dúvida prática muito comum. Poxa, eu preciso elaborar uma petição inicial? De jeito nenhum. O CPC, no artigo 524, exige que nós elaboremos um requerimento de cumprimento de sentença. É através da manifestação do credor que se inicia esse cumprimento. Há críticas a esse sistema, alguns especialistas assinalam que o juiz deveria ter a oportunidade de iniciar de ofício essa execução. O que acontece quando a obrigação é de fazer, não fazer ou de entrega de coisa, porque veja, um comando sentencial, quando a ordem de fazer, ele já vem direto. Imponha-se a realização da cirurgia, instale-se imediatamente a home care, sob pena de, e estabelece-se o prazo. O credor, ele não precisa peticionar para requerer o cumprimento. Se a obrigação é de pagamento de quantia, a lei exige a manifestação do credor. E aí, somando a preocupação da colega lá com essa jurisprudência defensiva, há casos também em que o credor ele não formula esse requerimento, né? E aí o judiciário se apropria da ausência desse requerimento para dizer que há um abandono, para dizer que, na verdade, não há interesse, surgiu o interesse de agir, né? Ou ausência de interesse de agir superveniente, que, portanto, se extinguiria o processo. Gente, não tem nenhuma razoabilidade, porque você está diante de uma sentença condenatória de mérito. Imagine o sujeito dizer assim, não quero receber mais esse dinheiro, né? No mínimo, a renúncia sobre o direito tem que ser expressa, né? Ela não pode ser tácita. Não pode simplesmente imaginar que a parte está renunciando ao direito dela tacitamente por conta de uma inércia dela. Essa inércia, ela pode estar atrelada a diversas situações, sendo o mais comum motivo da inércia o desconhecimento da parte acerca da própria condução do procedimento. A parte não estudou em regra o CPC e sabe que tem que formular aquele requerimento. Quem sabe que devemos formular somos nós, que temos capacidade postulatória, que sabemos das disposições legais. Esse requerimento tem alguns requisitos que estão lá no 524.
O 524 assinala que a gente tem que trazer toda a base estrutural daquele requerimento, acostando, inclusive, planilha atualizada do débito, sendo muito comum hoje a utilização de ferramenta que é disponibilizada pelo próprio CNJ, para que a gente possa fazer a correspondente referência, atualização e correção monetária daquele débito, na maioria das vezes uma sentença já líquida, para iniciarmos efetivamente o cumprimento. Sabe, iniciar a sentença ilíquida, aí a gente não tem o que fazer. Se a sentença é ilíquida e há necessidade de burilar aquela condenação por uma prova pericial, ou se a gente vai recomeçar a discussão, que eu acho a mais sofrida de todas, através da liquidação por procedimento comum, o que para a parte é frustrante, porque a gente praticamente recomeça, minha gente, recomeça. Você vai produzir prova para poder comprovar realmente a existência daquele dano, para realmente somar, fazer aquela cifra, permite-se marcação de nova audiência, permite realização de perícia. A parte recontesta na liquidação pelo procedimento comum, tudo com base na ideia de que precisa fazer prova para quantificar a condenação, né? É literalmente um incidente de conhecimento. Por isso é que, inclusive, o nome da liquidação é liquidação por procedimento comum. Porque você instala, na minha linguagem didática, um mini procedimento comum dentro da liquidação, com direito a contraditório. Para, enfim, irmãs, chegarmos à condenação, né? Líquida, exata. Uma vez que ela já esteja líquida, a decisão transitou em julgado, como eu comentava, requerimento, e desse requerimento, Sabrina, aí é que começam as discussões. Iniciado o cumprimento, o credor se manifestou, disse que quer realmente receber o dinheiro dele, aí abre-se um prazo de 15 dias, que é o prazo de 15 dias para o chamado pagamento voluntário. 15 dias para pagamento voluntário. Pergunta 1. Para quem será feita a intimação que vai deflagrar o início do prazo desses 15 dias? O 513 traz algumas exceções, mas, em regra, esta intimação é feita na pessoa do advogado constituído. Em regra, tem exceções, inclusive a possibilidade, inclusive, para as pessoas... Não sei se tem alguém aqui na curadoria. Tu está na curadoria ainda? Tá lá. Saiu da curadoria? Quem está na curadoria? Chegou, pois é. Tu está na curadoria, né? Pois é, minhas irmãs, vocês que estão lá no mundo fluido da curadoria, dos incertos, né? Daquelas pessoas com as quais vocês devem sonhar à noite, onde elas estão, o que é que elas fazem, se elas existem realmente. Hã? Pois é. Aí, exatamente, porque ainda tem isso, né? Um negócio assim meio doido. Elas chegam, vocês... Sai, né? Vocês são uma presença assim, onisciente, onipresente. Inclusive faz referência à intimação, até a prática editalícia para essas pessoas que estão, né, dentro desse contexto do desconhecimento. Por muito tempo, discutia-se e queria se impor a intimação pessoal. Mas eu posso lhes assegurar que o STJ, exceto para quem não tem procurador constituído, repito, em situações excepcionais, o STJ ele já sinalizou que não há nenhum óbice à menor onerosidade. Vocês lembram daquele princípio da menor onerosidade? Se a intimação é realmente destinada ao procurador para realizar esse pagamento. Eu, particularmente, acho desarrazoado, mas aqui é Sabrina falando, humildemente falando. É uma intimação para pagar. É um ato pessoal do devedor, né? Eu acho que tudo bem, a busca é da celeridade, né? Simplificação do procedimento. Nessa hora, o que é que se pensou? Ah, o sujeito vai se ocultar, vai criar embaraços. Vamos intimar o procurador, porque aí a gente supre qualquer vício e fica resolvido. Eu acho delicado. Eu lhes digo, na minha advocacia privada, né, eu acho delicado, porque eu sou intimada para pagar. E eu sou literalmente uma carteira de correspondência. Olha, aquela decisão, né? Às vezes tem que marcar até um encontro, dizer assim, olha, que é uma notícia que às vezes a gente não dá pelo telefone, né? Aquela decisão, né, que impôs a tua condenação, ela transitou em julgado, a gente tem X dias para pagar. E o sujeito vai me dizer, olha, não vou pagar de jeito nenhum, teria como pagar de forma parcelada, está, não está de boa fé, trabalha aí a tentativa de discutir esse débito, continua sem concordar, aí vai trabalhar a lógica da insatisfação, mas são 15 dias. Segunda discussão. Eu, particularmente, achava vazia e fiquei feliz com o STJ. Os processualistas, que adoram discutir tudo e qualquer coisa, começaram a discutir qual era a natureza desses 15 dias, ou da contagem do prazo dos 15 dias.
Não, é muita discussão. Qual era a discussão? O prazo será contado em dias úteis ou esse prazo será contado em dias corridos, né? E aí começamos a confabular qual é a natureza desse prazo. Eu já tinha, inclusive, e sempre que alguém, até então, né, me questionou, disse, gente, tudo bem, é um prazo para pagar, mas é endoprocessual, né? Eu estou praticando um ato dentro do processo. E alguns doutrinadores, em menor número, defendiam que não. Que como se está diante de uma obrigação, ainda que dentro do processo, o prazo seria contado em dias corridos, ininterruptos, né? O STJ decidiu isso em 2019, então já estou lhes atualizando. O prazo de 15 dias é contado na forma dos dias úteis. Pois é. E aí, o que se queria fazer? Essas pessoas que defendiam essa tese, que não prosperou, queriam contar 15 corridos para pagar e 15 úteis para impugnar. Olha que doideira, né? E isso, inclusive, graças a Deus o STJ definiu, resvalava na tempestividade da impugnação. Porque sem nenhum parâmetro, se o juiz não contasse em dias úteis os 15 e eu tivesse contado, e eu fosse impugnar em mais 15, eu ia perder. Se eu fosse atuar no limite para impugnar no meu último dia, minha impugnação, em regra, seria intempestiva, né? Não teria jeito. Então, o STJ, em 2019, para acalmar os corações aflitos, definiu que os 15 dias para pagamento de quantia, instalado lá no 523, se conta em dias úteis. Dias úteis. Então, você tem 15 dias úteis para efetuar o pagamento. Segunda consideração ainda, na verdade, terceira consideração sobre esse ponto. 15 dias que, lembrem, são contados da intimação do procurador, porque não se tem ciência pessoal, em regra. Terceira situação. Qual é a terceira situação? É possível a gente se... E aí eu vou falar disso para vocês com pesar, viu? É possível que a gente, então... Poxa, inclusive vocês que lidam com assistidos, por vezes de boa fé, né? Eu acho uma pena, mas eu não sei lhes explicar a razão do porquê que fizeram isso com a gente. Será possível a gente pagar 30% no cumprimento de sentença e requerer o parcelamento em até 6 vezes? A resposta é, infelizmente, não. Veja só. Como é? Pois é, o 500, se você olhar o 916, parágrafo 7º, há uma proibição direta a essa lógica. O que eu acho um absurdo. Pois é. E, gente... É isso. Não, olha que irracional. Qual é a justificativa? Para mim, é a mais vazia possível. É aquilo que a gente estava discutindo no início. O procedimento é diferente. Ah, gente, a vida não é só procedimento. Né? Eu, particularmente, não é que eu seja avessa a procedimento. Eu sou da linha instrumentalista, eu adoro a instrumentalidade. Claro que eu sei que ela tem limites, senão a gente deforma tudo. Daqui a pouco não tem mais forma para nada, né? E aí a gente lida com a realidade totalmente deturpada. Mas vê só, o texto não tem explicação. Ele simplesmente diz, não se aplica o parcelamento ao cumprimento de sentença. Aquele juiz que tem uma veia mais flexível, ele vai deixar isso de lado, não vai levar em consideração a ritualística, mas se for um exegeta, você vai depositar 30%, vai alegar que está de boa fé, que o sujeito quer pagar, o credor, inclusive, quer receber, porque o credor já está tão desanimado, que ele já está naquele nível assim, se eu receber 30%, está valendo, né? Deixa ele não pagar as passagens, mas pelo menos eu consigo reparar uma parte do meu dano, né? E, gente, o juiz não autorizar isso aí, né? Não autorizar. Eu tenho sempre sugerido para as pessoas com quem eu converso sobre esse assunto alguma tentativa de solução criativa. O que eu chamo de solução criativa? Você esquece esse artigo que eu mencionei, traz a boa-fé e requer um parcelamento, porque a superabertura no sistema. Por que a superabertura no sistema? Porque o CPC permite negócios processuais. Então, veja, inclusive, por vezes, vale o credor quer receber, vale contactar quem representa esse credor. Diz assim, olha, eu faço muito isso no meu escritório. Vamos autocompor. E eu fiz uma autocomposição maravilhosa semana passada, numa demanda que tinha como valor o débito de 390 mil. O sujeito disse, olha,
eu realmente era um contrato de locação, aí ele entrou num estado de letargia e não entregou essa chave, depois ele foi citado, achou que não era importante o processo, enfim, ele me procurou já no prazo de 15 dias para pagamento voluntário. Ele disse, olha, eu sei, ignorante, que eu tenho poucas chances, eu quero pagar, mas eu não tenho 390 mil reais para pagar em 15 dias. Aí eu disse, poxa, eu não posso pagar 30, né? E requerer o parcelamento em 6, porque o outro colega já estava mais a risco, não era tanto a tua situação de um credor que queria receber. O credor estava a risco com a inércia dele enquanto devedor, ia invocar a inaplicabilidade da regra. Eu disse, eu vou buscar uma solução criativa. Eu vou tentar trabalhar um valor maior de entrada e um parcelamento. É a mesma coisa, só não é 36. Que veja, mas é. Não. Nós fechamos o débito, a gente conseguiu porque haviam juros embutidos, houve uma lógica de compensação, enfim, a matéria fática era rica. Nós fechamos o débito em 220 mil. 220 mil, fizemos a autocomposição e o pagamento foi feito 60 mil reais à vista, aí eu já não sei mais matemática, e o restante parcelado em 5 vezes. Melhor do que não receber. Negócios jurídicos processuais. Pois é. Mas é isso que eu estou dizendo a vocês. A gente tem que estar preparada. Quem está me assistindo aí tem que estar preparado. Porque se você pega um juiz exegeta, aquele juiz que comeu o CPC com farinha, ou o assessor dele, ele vai olhar e dizer assim, isso aqui eu não posso, né? Ele vai dizer, isso aqui eu não posso, porque a lei não me permite. E aí começa uma discussão de segurança jurídica, né? Exatamente. Aí você vê, não é uma discussão de segurança jurídica, que aí a gente ouve muito esse discurso. Porque se o legislador fez uma norma ruim, o legislador que mude, o juiz tem limites para criar, enfim, aí você começa uma discussão paralela, que não é finalística. Porque eu particularmente acredito no processo como um meio, né? Se eu colocar o processo acima do direito que ele sustenta, está tudo errado. Mas a gente vê muito isso ainda hoje na prática. É a forma, é o rebuscamento. É tudo menos, às vezes, a essência do direito. Eu volto a lhe dizer, não é que eu seja avessa à forma, mas eu acho que o processo é meio. Ele é um caminho. Se eu começo a discutir demais questões de natureza procedimental, eu lido com essa situação, como você está me dizendo, é um cumprimento de sentença, né, em que o juiz resolve extinguir sem resolução do mérito. Cadê a satisfação do direito? Aí eu já sou adepta à ideia de que há uma negativa de acesso à justiça numa decisão como essa. Literalmente flagrante violação a direitos fundamentais. Mas, gente, 15 dias úteis, regra expressa, a qual eu critico, impede a utilização da moratória executiva. Sugiro soluções criativas, porque, por vezes, o credor, na maioria das vezes, o credor só quer receber realmente. E aí ele sabe que não haverá condição de receber aquele valor dentro da projeção ideal dele, né? Porque o credor, inicialmente, ele imagina, inclusive, que o dinheiro dele vem numa mala preta, né? Todo contado, né? Assim, ele pensa assim, que vem, inclusive, o dinheirinho com aquela fichinha do Banco Central, aquela fitinha no meio, que ele vai sair escondido e tal. Vida real, né? Não se tem patrimônio, não se tem valor em conta para expropriar. Enfim, a realidade concreta é totalmente diferente, né? Vocês, inclusive, lidam com o público, sabe? Vocês que lidam com o público, quando o assistido vem, com certeza, no atendimento e perguntam alguma coisa, você diz, a sentença saiu, eu ouço isso todos os dias, onde eu vou buscar meu dinheiro, né? Cadê o dinheiro? Eu saco onde? Pega quando, né? Inclusive, eles não têm noção do que é execução, eles não têm noção do que é recursos. Aí você tem que sentar com essa pessoa e dizer, olha, ainda cabe recurso. Aí vai para o Google, né? E começa a discutir com o Google e com a gente, né? E hoje a informação, inclusive, tem esse efeito colateral, né? Que é de uma informação, a gente tem acesso demais à informação. Vários especialistas já falam sobre isso. É um super excesso de informação sem conhecimento. Aí a pessoa acha que sabe, porque ela leu alguma coisa, isso é muito perigoso. Em várias áreas do conhecimento, né? Porque a gente, inclusive, começa a imaginar e se empoderar de que tem noção de engenharia, de medicina, e de, né, enfim, da área jurídica. E começamos sem muito. Arquitetura.
Pois é, tem muito. Eu vi no Google, né? Mas no Google diz que tem essa audiência assim, assim. Mas e esse prazo, né? Mas como assim, né? Não é desmerecendo, mas tem que ter muito preparo para lidar com essas questões. Não é uma leitura rápida lá da indexação do Google que vai resolver essa situação. Seguindo adiante, se não for pago em 15 dias, a gente sabe que a lei vai nos penalizar. Outro ponto de discussão nossa. A lei assinala que se o pagamento não for feito em 15 dias, acresce-se uma multa de 10, mais honorários advocatícios de 10%. Considerações. Primeira consideração. Não há mais espaço para uma súmula do STJ, que assinalava que não cabia honorários em cumprimento de sentença, viu, meninas? O CPC é muito claro. Para quem está anotando, registre aí tanto o 523, como também some o 85, parágrafo 1º. O 85, parágrafo 1º, vai assinalar que são cabíveis honorários no cumprimento de sentença. Tem um detalhe, são cabíveis honorários no cumprimento de sentença, tanto no cumprimento provisório quanto no cumprimento definitivo. Não é uma exclusividade do cumprimento definitivo a fixação de honorários advocatícios. Tanto no modelo quanto no outro será possível a fixação de honorários. Sabrina, qual é o percentual desses honorários? Ótima pergunta. Não efetuado o pagamento dentro dos 15 dias, a lei já determina que se fixe 10%. Agora vamos trabalhar isso aqui. Não pagou em 15, já se acresce a condenação 10%. Pergunta clássica. Os honorários no cumprimento, Sabrina, são sempre de 10%? Não. Por que não são? Porque o CPC diz, preste atenção, que duas considerações. Se houver impugnação, vocês concordam que a impugnação vai gerar um labor especial? Porque a impugnação, ela tem todo o entorno. É a impugnação, é o recurso da impugnação, é a manifestação de impugnação àquela defesa. O CPC diz que se houver impugnação, ou mesmo que ela não seja apresentada, e aí eu tenho uma discricionariedade judicial, a depender do trabalho desempenhado pelo procurador, será possível majorar os honorários para até 20. Então, é possível, só para sistematizar e te dar a palavra, que os honorários no cumprimento perpassem 20, mesmo sem impugnação. Diga-me, querido. É razoável no caso da curadoria, porque, veja, você tem a mesma insegurança jurídica da quebra da pessoalidade dessa comunicação, não é? Como você está diante de uma incerteza, eu acho razoabilíssimo. Diferente de um sujeito que tem uma citação válida no processo, né? Em que se ele praticou atos processuais, ele está presente dentro daquela relação, aí não há dúvida de que esses 10% devem ser inseridos. No contexto da curadoria, é justamente a lógica inversa, porque eu não tenho realmente, né, a certeza de que aquele sujeito ele está diante de um devido processo legal. É mesmo? E aí o curador, então, tem que ter uma poupança extra, né? E, gente, isso é básico, né? Porque, inclusive, o curador especial, ele só atua na esfera processual. Né? A diferença básica que a gente, inclusive, leciona lá na graduação. Gente, não confunda a curadoria especial com o curador que está estabelecido nos termos da lei material, porque ele tem função exclusivamente processual. Agora, vocês já imaginaram se vocês tivessem que pagar essas condenações, né? Ave Maria! A mais, né? Ou seja, vocês têm que correr, providenciar o pagamento, expediudagem, né? Enfim, não tem nenhuma razoabilidade dentro dessa disposição. A pergunta é, além da multa de 10 e dos honorários de 10, dentro desse prazo de 15 dias, o juiz pode tomar alguma outra medida para concretizar a decisão? O que é que vocês acham? Ou só é possível fixar a multa de 10, mais os honorários de 10? Em termos gerais, há alguma outra medida que pode ser tomada pelo juiz? Gente, essa é uma grande discussão. Se vocês voltarem lá, anotem esse artigo que vocês vão precisar. No 139, inciso 4, 139, inciso 4, esse dispositivo é gigante. É ele que estabelece a chamada atipicidade executiva. E agiganta o juiz. Inclusive, tem um texto de Câmara, vocês acham na internet. E é bacana, caso vocês precisem citar, o juiz tem poder no novo código. E esse texto de Câmara é interessante, porque
Atipicidade executiva. Atipicidade executiva. Câmara escreveu esse texto como se fosse uma resposta para o judiciário. Ele participou muito do processo legislativo, ele foi advogado de carreira a vida inteira e ele ascendeu ao TJ do Rio pelo 5º Constitucional. Então, hoje ele está do outro lado, né? E ele diz, olha, eu vou fazer esse texto em homenagem justa aos meus colegas de judiciário hoje, que estão tão ressentidos, afirmando que o juiz perdeu os poderes no novo Código. Aí ele escreve uma resposta dizendo o contrário, o juiz tem poderes no novo Código. Ele vai mapeando os poderes. Quando ele mapeia os poderes, com muita propriedade, ele diz, se tem um poder que pode ser destacado, é o poder geral de medidas executivas, ou o que ele chama de poder geral de efetivação. Se a gente olha esse 139, inciso 4, que eu estou lhes dizendo, lá está dito que o juiz pode tomar outras medidas para as decisões que impõem pagamento de quantia, que não são só a multa, ou não se restringe apenas à multa de 10%. Ou seja, somada à multa de 10%, os juízes podem tomar outras medidas. Alguns, inclusive, se encantaram, e a gente tem assistido as notícias aí na mídia, gente. Né? Juízes que têm determinado cassação de passaporte, inclusive uma das primeiras cassações de passaporte de devedor, quanto mais do Brasil, é do TRT da 5ª Região, foi uma juíza no TRT, atrelada ao TRT da 5ª. A gente tem medidas, isso numa obrigação de pagamento de quantia. Ah, Sabrina, mas é SLT, não importa, aplicou-se subsidiariamente o CPC. Medidas que envolvem bloqueio de função crédito de cartão, medidas que envolvem a cassação de carteira nacional de habilitação. Há um juiz, eu não sei se alguém está no núcleo de fazenda aqui, como eu comentei, que hoje está, salvo engano, Sabrina, na primeira de fazenda, juizados de fazenda, primeira vara de juizados de fazenda do estado da Bahia, que é José Evandro, e ele ficou mundialmente conhecido porque José Evandro, usando a atipicidade, era uma obrigação de fazer, mas ele usou a tipicidade. Ele mandou oficiar a Coelbra para cortar a luz do órgão de gestão da administração estadual. Ao fundamento de que tinha uma moça lá que estava nomeada, estava aprovada num concurso público já há alguns anos e não era nomeada. Essa decisão dele é caso de estudo mundial, porque você tem uma revisitação, é sério, você tem uma revisitação de valores, é uma série de confrontos que estão aí dispostos, né? Supremacia do interesse público em detrimento do interesse privado, e uma série de outras questões. Mas, gente, o artigo, ele é poderoso. Ele diz assim, o juiz pode se utilizar de todas as medidas. Todas, o que são todas? Todas. Abrange tudo, todas. Né? Todas é cortar a luz do órgão, enfim, né? O que é que está aí dentro, né? Isso já chegou ao STJ. O STJ pede parcimônia e diz que essas medidas atípicas sejam tomadas, aí traz-se um ônus de prova. Porque o STJ diz que é preciso atestar que as medidas tradicionais já não são suficientes. É como se fossem indolores, né? Eu tenho que dizer assim, ó, tendo em vista que essa criatura é realmente sem noção, que ela realmente não cumpre ordens, então vamos trabalhar a tipicidade. Me parece que o STJ quis foi diminuir um pouquinho o ânimo dos juízes, porque alguns juízes estavam realmente muito animados. Tem uma juíza que foi uma das primeiras no Brasil, e a gente cataloga isso em São Paulo, Valinho, São Paulo. Eu acho, inclusive, que a decisão dela já estava pronta, né? Porque o CPC saiu, ela já tinha estudado isso. Aí sabe quando assim, eu vou ficar famosa, né? O CPC saiu 2 dias depois. Aí ela acumulou as medidas. Ela disse, agora que o CPC está em vigor, sem passaporte, a Polícia Federal não sai do Brasil, a moeda estrangeira está muito cara, enquanto você não paga. Assim também, carteira nacional de habilitação e função crédito. Você não tem dinheiro para pagar o devedor, também não vai trabalhar a lógica de um crédito. Foi feita a prova fática, inclusive muito interessante, porque parte da prova foi extraída da rede social, de que a alegação de insuficiência financeira do processo não condizia ao parâmetro da realidade daquele devedor. O que a gente sabe que acontece, né? Porque, inclusive, para se tomar essa ordem, a patrona da credora sinalizou que eles tinham feito viagem. Foi o que aconteceu aqui no TRT também, com essa reclamada. Tinham sido feitas viagens internacionais muito recentemente, e a defesa está sempre com aquela alegação. Não tem condição financeira, né? Alegam hipossuficiência, tenta trabalhar. E aí essa atipicidade cresce. Acaso precisem, utilizem. Quando vocês forem requerer o cumprimento,
além de fazer referência à multa de 10, utilizem qualquer solicitação de medida atípica, né? O passaporte hoje é a mais comum, é a mais popular. Aí surgiram discussões envolvendo o direito de ir e vir, se essa habilitação, né, tomada não iria... E teve gente que queria impetrar habeas corpus, né, porque como é que ia andar de ônibus e tal, enfim, todas essas discussões no entorno do debate dessas medidas atípicas, né, para protelar, né? O fato é que você pode acumular. O CPC melhorou nesse sentido, porque antigamente... Com o antigo 475J, que eu não sei se vocês lembram, era ele. O 475J só multa, nem falava em honorários. Só a multa de 10%. Hoje você tem um acréscimo dos honorários de 10% e você tem também a atipicidade a seu favor, tomando conta aí do judiciário. Agora, lembrem que a alegação à luz do STJ é de que você está diante de um devedor contumaz. Né? É um sujeito que realmente se coloca de forma a demonstrar que não vai efetuar aquele pagamento e que ele, na verdade, está ali em meio a um ato atentatório. É ato atentatório, na verdade, né? Porque não deixa de ser um ato atentatório. Ele está protelando, ele está criando um incidente justamente para procrastinar o feito. Aí você trabalha essa tipicidade. Meninas, passados os 15 dias, imagine você que o pagamento não seja realizado. Passados os 15 dias, o pagamento não foi realizado, integra-se 10% da multa mais os 10% de honorários. Situação. Se o pagamento foi feito parcialmente, o que vocês acham? Também acontece. Eu, particularmente, sou um pouco contra essa disposição do código dentro da lógica da boa-fé do devedor. Mas o CPC não perdoa. O sujeito que faz pagamento... o sujeito que, exceto uma solução autocompositiva. Mas o sujeito que faz um pagamento parcial não se libera da multa, nem dos honorários. Está lá no 523. Efetuado o pagamento parcial, incidirão multa e incidirá honorários sobre o percentual não pago. Como eu sou péssima em matemática, vamos tentar fazer uma logística fácil. Débito de 10, pago 5. Não estou liberada da multa nem dos honorários para os 5 faltantes. Incide multa sobre os 5, incide honorários para pagamento parcial. Se o pagamento é feito parcialmente, a multa incide sobre o valor não pago, os honorários também incidirão sobre o valor não pago. Numa matemática fácil, eu devo 10, pago 5, estou devendo 6, estou devendo 5. Né? Porque eu vou acrescer 10 de multa mais 10 dos honorários. Todos os atos expropriatórios, eles seguirão a lógica dos R$6.000. Multa, se perdeu, pagamento parcial. 523, o próprio 523, não nos libera do pagamento da multa, bem como dos respectivos honorários. A gente vai fazer a incidência da referência da multa, bem como dos honorários. Avante. Passados os 15 dias, veja que situação. Acresce-se a multa, acresce-se os honorários. O sujeito quer oferecer resistência. Ele quer oferecer uma defesa. A defesa de cumprimento de sentença não é embargos à execução. Mas muita gente boa ainda oferece embargos à execução no cumprimento de sentença. A gente vê muito na prática. Os embargos à execução, eles só serão utilizados no processo de execução sobre o qual eu falava há pouco, que tem relação com títulos extrajudiciais. Se você está diante da dinâmica do cumprimento de sentença, a defesa será impugnação. Impugnação, que está prevista no 525, impugnação que tem natureza de mero incidente, porque veja, daí a gente inclusive já estabelece uma diferença imensa da impugnação para os embargos. Os embargos têm natureza de ação de conhecimento. Eu distribuo por dependência, eu autuo em apartado, cansa até da gente falar sobre os embargos. A impugnação é uma peça, é uma defesa incidental mesmo. Defesa incidental, da qual o devedor pode se valer no prazo de 15 dias, que eu acho perigosíssimo, porque são 15 dias que se iniciam independentemente de nova intimação. Muita gente boa perde esse prazo, porque inclusive a gente tem o hábito de aguardarmos publicação para que a nossa vida processual funcione, né? Está lá na lei. O prazo de 15 dias para impugnação se inicia imediatamente após o transcurso do prazo para pagamento voluntário, sem nova intimação. Se o sujeito não paga em 15,
Ao final do 15º dia, e obviamente que no transcurso do próximo, já se inicia o prazo de 15 dias úteis para a impugnação. Você fala no total, né? Quando a gente considera em dias úteis. No caso de vocês, sim. 30 dias por causa da dobra. E vejam só, 45 úteis, né? Que dá mais. Quando a gente vai somar, dá mais para vocês. Dá bem mais. No caso do advogado particular, 15 dias úteis mais 15 dias úteis. No caso de vocês, 15 dias mais 15 dobrados. Então, vocês teriam 30 dias úteis para oferecer essa impugnação. Perguntas fundamentais. Sabrina, há necessidade de garantia do juízo para essa impugnação? Nenhuma. Essa impugnação ela é oferecida sem a garantia do juízo. Agora, há uma barganha do legislador. Por quê? A impugnação ela é oferecida sem garantia do juízo, mas não há efeito suspensivo. E aí eu tenho um ponto nevrálgico para vocês que estão sobre a representação de assistidos. Você impugna, não paga, mas não suspende. Ou seja, a execução vai seguir o curso normal. Se tem ordem de penhora, ele vai tentar buscar a ordem de penhora. Se vai se expedir mandado, vai se expedir mandado. O efeito suspensivo está condicionado à garantia do juízo e à prova da lesão grave ou de difícil reparação. Concede-se o efeito suspensivo diante da comprovação desses dois requisitos. Quais são os requisitos para a concessão deste efeito suspensivo? Repito, garantia do juízo e a prova da lesão grave de separação. Como é que a gente exige garantia do juízo de um assistido, por exemplo? Né? É praticamente impossível que o sujeito vá ter condição de garantir o juízo. A jurisprudência já chancela a dispensa dessa garantia. E aí, para aqueles que estão dentro desse núcleo da hipossuficiência, a arma que vocês têm nas mãos para a obtenção desse efeito suspensivo é realmente trabalharem de forma cirúrgica na flagrante possibilidade da ocorrência de uma lesão grave ou de difícil reparação. Trabalhando a dispensa da garantia, né, que tem natureza, inclusive, de caução. Sabrina, qual é a finalidade dessa garantia? Servir de caução. Servir de base, de sustentáculo ali, para uma situação em que, por exemplo, a impugnação seja julgada procedente. Porque imagine, se a impugnação for julgada procedente e houver uma nulidade de citação, por exemplo, os atos expropriatórios que, porventura, já tenham sido praticados, eles vão ser objeto de contaminação no processo, né? Então, em regra, garante-se o juízo, prova-se a lesão grave ou difícil separação e obtém-se o efeito suspensivo. Para vocês que estão nessa margem, nesse entorno, aí vocês vão trabalhar de forma categórica a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao fundamento de que a continuidade daquela execução vai lhes causar lesão grave ou difícil separação. As matérias da impugnação estão fechadas na lei. Se vocês observam o 525, parágrafo 1º, lá está o rol de matérias que podem ser arguídas na impugnação. Você pode, inclusive, anotar que a impugnação é uma defesa vinculada. Por que ela é uma defesa vinculada? Porque você não pode trazer qualquer matéria, você não é livre. Existe uma vinculação, é a chamada fundamentação vinculada para trabalhar nessa impugnação. Por exemplo, falta ou nulidade de citação. É uma matéria pesadíssima, porque a gente sabe qual é o efeito e a importância de uma citação válida num processo, né? Se você tem, por exemplo, uma questão que envolve a inexigibilidade do título, você pode alegar. A inexigibilidade da obrigação, você pode alegar. Você quer arguir àquela altura do campeonato uma penhora errônea, e aí penhora daria um módulo à parte só para a gente conversar, porque a penhora, ela se descortina numa série de questões, e aí imagine você que tenha se realizado uma penhora sobre um bem de família. Você vai nessa impugnação, vai dizer que realmente não tem condições nenhuma de se dar continuidade àquela penhora, porque você está diante de um bem de família, ou mesmo que não seja um bem de família, você está diante de um bem penhorável. E a impenhorabilidade absoluta está lá no artigo 833, né? Apesar de que o STJ também, só trazendo, viu, meninas, uma observação, deu uma revirada aí nessa lógica da impenhorabilidade, especialmente dentro da discussão da impenhorabilidade dos salários, à exceção das lógicas das impenhorabilidades. O precedente veio de Goiás, especialmente do TJ de Goiás, e o STJ desconstruiu a ideia de que só se penhora salário
para débitos de outra natureza, que não seja de obrigação alimentar, para quem ganha acima de 50 salários mínimos, porque o código é extremamente elitista, né? O código só deixa penhorar salário de quem ganha acima de 50 salários mínimos, exceto, repito, a obrigação alimentar. Não estou falando de obrigação alimentar. A logística da obrigação alimentar é totalmente inversa, desconto em folha, é outro programa. Para os débitos em geral, o CPC salvaguardou a impenhorabilidade de salário, exceto aqueles que têm vencimentos mensais acima de 50 salários. Meninas, dá 50 mil reais. Ou seja, acima de 50, imagine, né, para salvaguardar dos 50, aí você penhora salário. O STJ, o ano passado, desconstruiu e trouxe 30% de penhora numa discussão cível, que fique claro, não era de natureza alimentar, um débito de natureza cível, e garantiu o bloqueio de 30% do salário de um sujeito que não recebia um montante mensal superior a 50 salários mínimos. Então, você já tem essa reconstrução. 30%. Muita gente me pergunta, Sabrina, de onde é que vem esse paradigma de 30%? É cultural, não está em lei nenhuma. Né? É uma lógica que se entende razoável dentro das nossas construções e do nosso Tribunal de Justiça da Cidadania. De onde é que está isso? Tem gente que, inclusive, gosta de lei para tudo. Né? Eu recebo muito essa dúvida. Qual é esse artigo dessa lei? Não está em lei. Não está em lei nenhuma. Né? Inclusive, o CPC diz justamente o contrário. O CPC diz que não se penhorará. Repito, está lá no 833, exceto quem ganha vencimentos mensais acima de 50 salários, né? Ou seja, penhora de salário é coisa... Se a gente for seguir o CPC, é coisa rara, é coisa de gente, uma nata, que vive aí numa realidade bem diferenciada, num contexto bem próprio, né, para que se permita essa disposição. Mas você pode trabalhar penhora na impugnação. Pode e deve. Não só a penhora, como outro problema que a gente tem, que é, em regra grave, penhora ou avaliação. Porque quando o bem ele é penhorado in natura, ele se submete à avaliação. E às vezes a gente não se apercebe, mas a gente tem sérios problemas na avaliação desse bem. Quando ele é avaliado a menor, e ele vai causar um sério prejuízo, o que é que vocês fazem na impugnação? Vocês vão trabalhar a dinâmica da avaliação. Um outro ponto, que é o mais comum na nossa prática forense, ou melhor, a matéria que é a mais popular na impugnação. Inclusive, alguns especialistas dizem, olha, quando não se tem o que alegar, é o que a parte vai ventilar, é excesso de execução. Porque, veja, a citação foi válida, não tem penhora ainda, o título é exigível, você não tem o que alegar. A defesa mais popular na impugnação é excesso de execução. O sujeito diz, olha, devo sim, mas não é esse valor, como pode? Está exorbitante, essa quantia é desarrazoada, enfim. O que é que o CPC aprontou com a gente? Como ele percebeu, o legislador, que o excesso era a matéria mais popular, eles criaram um requisito a mais para essa impugnação que eu tenho que compartilhar com vocês. O CPC diz que quando o impugnante ele alegar excesso, olha o perigo, ele é obrigado a declarar qual o valor devido. Então, hoje, você tem a necessidade de declarar, de confessar, porque é uma confissão. Porque se eu digo que há excesso, eu digo que eu devo. Reflitam aí. Eu digo, está excessivo. Aí, simplesmente, à luz do CPC de 73, a gente dizia, está excessivo, olha, para tudo aí, vamos discutir esse excesso. Antigamente, a execução, ela parava para a discussão do excesso. O que é que mudou? Hoje, se você alega excesso, você está obrigado a declarar o valor devido. E olha o perigo, meninas. A execução, ela prossegue normalmente para buscar a expropriação do valor que se entende devido. Efeito suspensivo, o óbice da execução, só recai sobre a parcela controvertida. De novo, matemática fácil. Digo que devo 50. Estou sendo executada de 100. Isso significa dizer que eu reconheço 50 mil. E se eu reconheço 50 mil, eu estou dizendo ao judiciário que fique muito à vontade para expropriar 50 mil do meu patrimônio. Entenderam? É muito diferente. E a ideia é justamente a lógica da tutela efetiva. É como se eu dissesse assim, né? Não deve. Fique à vontade, meu amor. Não penhore, mas em sendo possível, né?
não penhore, mas eu lhes confesso que devo 50 mil aí, que esses 50 mil são devidos dentro da lógica do processo. Então, é uma mudança considerável. A pergunta é, se há excesso, Sabrina, e eu dou uma jogada básica e não trabalho esses valores. Nossa, Sabrina, eu fiquei com tanta... Nem devo sentir, mas eu fiquei com pena do assistido. E aí, o que é que eu faço? Gente, rejeição liminar da impugnação. Olha que perigo. Se você não declara os valores devidos, e você, como a gente diz aqui na Bahia, joga só o barro na parede para ver se cola, né? Coitado, já está devendo mesmo, está em maus lençóis, está em uma condição sub-humana. Eu vou tentar alegar aqui um excesso para ver que dá. Se você não declara o valor devido, a tua impugnação, diz a lei, tem que ser rejeitada imediatamente. É caso de rejeição liminar. Se você não botar o valor devido. Rejeitada. É, literalmente, eliminação sumária. Se não for, repito, declarado o valor devido, será o caso de rejeição liminar dessa impugnação. Por falar em impugnação, qual o recurso cabível para essa impugnação? Para a gente finalizar aqui esse ponto do cumprimento de pagamento de quantia. O CPC diz que ele, inclusive, não se explica muito, tá? Mas, dentro da interpretação do código, a decisão da impugnação pode gerar dois recursos diferentes, que eu quero fazer vocês enxergarem. Impugnação julgada improcedente. Atenção aí, muita atenção. A impugnação foi julgada improcedente. Vocês concordam comigo que se a impugnação foi julgada improcedente, a execução vai continuar? Concordam comigo? O devedor argumentou, disse que não era bem daquele jeito, o juiz diz, julga improcedente. Nada disso, vou continuar te executando. Se a impugnação for julgada improcedente, anote que cabe agravo de instrumento. Agora, a impugnação foi julgada improcedente, cabe agravo de instrumento, e a fundamentação você encontra lá no parágrafo único do 1015, que é uma mega janela de oportunidade, porque inclusive o parágrafo do 1015 diz que das decisões em cumprimento de sentença cabe agravo. Assim como no processo de execução, assim como no inventário e na partilha. Agora, imagine você que atenção agora, a impugnação foi julgada procedente e é terminativa do feito, porque eu ainda tenho que orientá-los nesse sentido. Ela é julgada procedente e é terminativa do feito. Como assim? O juiz não só reconhece que o devedor tem razão, como vai extinguir a execução. Aí, nesse caso, o recurso será apelação. Porque veja, e olha que cheque-mate, né? O devedor argumenta em impugnação, a impugnação é julgada procedente, o juiz diz realmente, é inexigível esse título. Você tem toda a razão. O credor não tem o que receber. É o tipo de decisão que tem natureza de sentença e o recurso é apelação. De onde é que você extrai essa ideia, Sabrina? Aí você pode anotar 203, parágrafo 1º. 203, parágrafo 1º diz, quando o juiz extingue a execução, ele profere uma sentença. E aí ele está extinguindo a execução. É uma sentença e o recurso é apelação. Agora, de novo, eu tenho que mexer no excesso. Pensem comigo de novo na matéria excesso. Se vocês estiverem anotando, coloca assim, atenção, em se tratando de excesso, mesmo que a decisão seja procedente, pensem comigo, o processo vai se extinguir? Põe a cabeça aí para funcionar, sei que vocês já estão cansadas, mas reflitam aí comigo. O excesso foi julgado procedente. O juiz vem na decisão e diz realmente, o devedor tem um débito, mas o que o credor pretende é completamente abusivo. Ele julga procedente. Mas é uma procedência que não é extintiva, ela é em parte. Desse caso, cabe agravo de instrumento. Não é sentença, não é apelação. Então, a gente tem que cuidar especificamente de todos esses detalhes na recorribilidade da impugnação. Se a impugnação é julgada improcedente, agravo. Se ela é julgada procedente, é terminativa do feito, apelação. Se há excesso, ainda que haja julgamento de procedência, como a decisão não é terminativa do feito, cabe agravo de instrumento. Tem que tomar cuidado para a gente não manejar o recurso equivocado e acabar causando um prejuízo ao executado no curso desse cumprimento de sentença. Meninas queridas, julgada improcedente a impugnação, para a qual se tem aplicado um efeito suspensivo,
ou sequer, nem tendo apresentado a impugnação, inicia-se de imediato a prática dos atos expropriatórios. Hoje, regra geral, determinando-se, culminando-se a ordem de penhora online, ou penhora eletrônica, como você queira chamar. Está procurando alguém? Penhora eletrônica, que o STJ, se lhes interessar, também já definiu que não lesa a menor onerosidade. Algumas bancas de advocacia tentaram sustentar uma tese, o ano passado, de que era ilógico que o CPC autorizasse o juiz na execução a tentar logo um bloqueio eletrônico. O que hoje é o comum. Vocês concordam comigo? Em toda execução, o juiz ele vai tentar um Bacen, um Renajude, um Infojude, para depois, e não havendo satisfação, ele seguir a chamada hoje penhora tradicional, que é como a gente chama. Expedição de mandado para, se o credor não tiver apontado algum bem, porque o credor pode apontar algum bem, né, na peça de requerimento, para que ele comece a saga do milagre da penhora, de bens in natura, que é um milagre quase, né? Você vem com um tesouro. Né? Quando não, o sujeito esvazia até o apartamento, põe tudo na casa do vizinho. Quando você entra, não tem absolutamente nada, né? Enfim, tem umas cenas caricatas assim. Mas veja, tentou se defender essa tese. Olha, não está certo isso. Primeiro tem que tentar penhorar bens, depois dinheiro. Aí o STJ, muito decisão, já em tese de repercussão geral, muito de modelos repetitivos, muito inteligente, diz o seguinte: nada disso. Inclusive, usem acaso alguém venha argumentar isso para vocês. Se vocês pedem uma penhora eletrônica e o devedor vier dizer, não, está ferindo a menor onerosidade, já respondam em peça dizendo o seguinte: não há lesão à menor onerosidade. Primeiro ponto, existe uma lista preferencial de bens à penhora. Vocês lembram disso? E que sempre existiu. E sempre ocupou o primeiro lugar no top 10 da lista, o dinheiro. O dinheiro é o bem preferível à penhora na lei brasileira. Aí o STJ veio com essa decisão, dizendo o seguinte: olha, não lesa a menor onerosidade a ordem do juiz dentro de um sistema moderno em que ele vai ordenar uma penhora eletrônica. Na medida em que há uma lista preferencial do código que faz referência ao dinheiro como o primeiro bem dessa mesma lista, o que não inviabiliza o juiz a tentar, à luz da economia e da busca da efetividade, essa penhora eletrônica, que, não sendo bem sucedida, lhe garante a ordem de expedição de penhora sobre os demais bens. Mas a gente encontra ainda hoje devedores chorosos, que ouvem muita sofrência, ouvem muito arrocha, dizendo, olha, não está fácil, não leva meu dinheiro, eu indiquei bem, né? Outro dia eu atuei no tribunal numa situação grande como essa. O juiz encontrou 800 mil reais em dinheiro. E aí vem o devedor, que é uma grande instituição de Salvador, e disse assim, mas eu tenho esse bem, eu tenho esse terreno aqui na Paralela, olha, a Paralela é tão linda hoje, tem Leparque, tem faculdade, tem tudo, é maravilhoso, deixa meu dinheiro de fora e fica com meu bem. Aí vocês vendem, aí vocês... TJ disse, não, existe uma ordem preferencial. Agora, é um dilema para o devedor, porque o devedor fica naquela, eu devo, quero pagar, eu quero entregar o patrimônio, eu não quero me valer da perda financeira, né? A discussão é interessante porque se trabalhou função social, aquele valor servia para pagamento de salários, a manutenção da empresa, questão de fisco, enfim, toda a movimentação financeira, pagamento a fornecedores, mas a decisão, ao menos tomada ali, foi a de manutenção daquela penhora. É complicado, porque você diz, eu tenho um bem, o dinheiro. O dinheiro. Agora, não sendo possível, aí expede-se o mandado de penhora, e aí segue-se a lógica da penhora, a avaliação, a saga toda, né? Penhora, avaliação, adjudicação, e sendo possível, se interessar ao credor, né? Aceitar uma dação em pagamento, porque eu não sei se vocês já pensaram nisso, a adjudicação é uma dação em pagamento. Você me deve dinheiro, eu aceito o teu carro. É uma dação judicial, uma adjudicação. Não se interessando o credor, aí a gente segue para a alienação judicial. Tá certo, meninas? Deu para pegar uma ideia aí, um panorama do cumprimento? Pegar uma lógica do sistema. Peço-lhes desculpas por ter ficado aqui mais quietinha, mas eu espero que a exposição tenha lhes clareado aí a dinâmica do cumprimento. E eu desejo para vocês aí um excelente restinho de tarde,
um excelente final de semana, né? Esse feriado no meio da semana pra gente, que fica, né, aquela coisa de que trabalha, não trabalha. E obrigada pela presença de vocês. Se tiver alguém me acompanhando ali, também agradeço. Um abraço especial para vocês que estão aí na luta, nas comarcas do interior. Uma chuva de bênçãos para vocês, num trabalho que eu acho tão dignificante, né? Tão restaurador para a vida das pessoas. E tudo de bom para vocês, viu?